Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa, com você, por você e para você. Obrigado a todos aí que sempre acompanham, hein? Que legal. Caso você queira saber das melhores matérias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, curta, compartilhe, você vai gostar. Na TV Engá, meu amigo, a TV Engá está a todo vapor com tecnologia, TV 3.0, a TV que mais cresce no Brasil, é a TV Engá. E hoje o programa especial Edilson Correia é sobre mães atípicas. Aqui ao meu lado, que vai se apresentar, vai ser a Larissa. Olá, tudo bem? Fica à vontade. Tudo bem? Bom, meu nome é Larissa, tenho 34 anos, sou mãe atípica do Joaquim. Ele é um autista nível 1 de suporte e tem TDAH, tem dislexia e tento conciliar minha vida cotidiana com as terapias dele e todo o desafio que é criar um filho atípico. Estou falando que o programa vai ser bom, hein? E aqui presente também a Beatriz. Olá, Beatriz, tudo bem? Tudo Fica à vontade. bem? Boa noite. Meu nome é Beatriz, tenho 31 anos, sou mãe do Miguel Aquiles, que tem 5 anos, tenho diagnóstico de TEA, TDAH, no nível 1 de suporte. Também sou educadora na rede municipal e atualmente estou como supervisora no CEMIR Firmina. E uma pessoa que já conhece a casa, sempre vem trazendo informações maravilhosas. Andréia Meirelles, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Andréia Meirelles, sou a presidente do Instituto TEA Maringá, mãe do Davi, TEA, nível 2, e Samuel. Vou começar com você, Andréia. Como que está o Instituto TEA? Parece que teve aí um reconhecimento pela Câmara Municipal de Maringá. Fale para nós. Sim, recentemente, há um mês atrás, recebemos o título de utilidade pública. Esse título não é só meu, é de todas as famílias, representa as famílias, né? Não estamos, nós agora somos vistos, né? E essa utilidade pública vai assim ajudar a trazer parcerias, né? Ter o local de atendimento e vai ser assim abrir as portas para os atendimentos às famílias autistas. Que legal. A gente sabendo aqui a informação do Instituto TEA, com certeza vão ter outras atitudes mais para frente e ela vai explicar durante o programa, né? Mas, Larissa, quando foi dado o laudo? Joaquim, ele teve o laudo dele aos 4 anos de idade. Ele teve uma queda de desenvolvimento, né? E até deu uma regredida no desenvolvimento dele. E foi nesse momento que a gente, tanto a escola quanto a gente mesmo em casa, já foi notando essa necessidade de intervenção, só que a gente não tinha uma orientação, a gente estava um pouco perdido no que fazer com ele, né? Então, a gente buscou essa ajuda, tanto da escola, que foi indicando para nós e tal, e precisamos estar usando de recursos próprios, né? Porque aguardar aí os recursos públicos era um pouco demorado, então, na nossa pressa de ter o que fazer, a gente acabou tendo que usar recursos próprios para poder estar indo atrás de um especialista e estar fazendo o diagnóstico dele. Sabe por que eu pergunto isso, Larissa? Porque você não tinha um filho e essa experiência. Como que foi esse impacto? Poxa, eu tenho um filho autista. Na hora, foi ao mesmo tempo um alívio, porque a gente estava procurando um horizonte a seguir, né? Mas ao mesmo tempo foi um baque, né? A gente chama de baque, mas a gente passa por um luto do filho perfeito, porque ninguém quer ter um filho e ter um problema. Mas
Enfim, naquele momento, o que a gente precisava era de um norte para seguir, porque a gente estava sem uma linha para educar ele da forma com que a gente precisava, né? E quando veio o diagnóstico, a gente teve esses dois sentimentos conflitantes. Um de alívio, porque a gente agora sabia um caminho para seguir, e o segundo era de que a gente, com certeza, não queria estar naquela situação. A gente queria estar numa situação um pouco mais confortável, né? Mas foi esses dois tipos de sentimentos que nós tivemos. Vocês, mães que nos acompanham nesse momento, está tendo a oportunidade de ver 3 mães atípicas. E agora nós vamos conversar com a terceira, Beatriz. Beatriz, quando foi diagnosticado, foi dado o laudo. E aí, qual foi o sentimento? Aquele momento, o impacto. Olha, até, né, assim, o Miguel foi diagnosticado com 2 anos e meio, então a gente tinha uma suspeita. Ora, né, a gente olhava, observava, então foi ali, né, desde o nascimento, o Miguel não fazia contato visual, depois teve dificuldade na questão do sono, da alimentação. Com 1 ano ele falou água, mas ele estava com quase 2 anos, ele falava só água. E ele parou de imitar os animais, começou a enfileirar as pecinhas, os potes do shampoo no banheiro. Então, né, como eu já estava na supervisão, eu olhava as crianças no CMEI e falava: "Nossa, o Miguel faz igual". Aí eu olhava e falava: "Mas ele parou". Então, assim, a gente não quer aceitar. Então, até quando a gente tem a suspeita, a gente fica com aquele ponto de interrogação e às vezes não quer ouvir. E até a Larissa tá aqui, né, hoje, ela foi uma pessoa, assim, que me ajudou muito. Então hoje, que bom que ela tá aqui, porque eu posso agradecer ela, eu agradeço ela várias vezes, né, porque, assim, foi ela que me ajudou ali, a gente conversando e eu tinha esse muito medo, né, como que vai ser? E até ela falou assim: "Não, olha, essa doutora ela não diagnostica na primeira consulta". Eu falava: "Ah, eu quero ir nessa, né", porque a gente não quer receber mesmo. Mas foi na primeira consulta, né, quando a médica falou, quando a gente escuta, eu acho que, assim, é um choque muito grande, porque até então você não tinha escutado. Quando você escuta de um especialista, né, que o Miguel tinha TEA, não tinha o nível de suporte fechado, né, ia fazer as avaliações, os exames, mas aí foi assim, foi um baque muito forte. Hoje eu falo assim, porque na hora eu tremia. Foi assim, foi um choque. Eu tremia, minha boca tremia, eu não conseguia falar com a médica. Ela até falou assim pra mim: "Você quer conversar comigo, né, depois?" Eu falei: "Não". Mas e a Larissa depois então me acolheu nesse dia, me abraçou, falou: "Vai ficar tudo bem". E foi isso. E ficou tudo bem. Tá vendo só? Mas esse impacto inicial, como que a família participou? Qual foi o papel da família nesse momento? Dos avós, como que o do pai, como foi esse momento? A Eu participação. eu falo que minha família me acolheu muito o Miguel, ele é muito amado, ele foi muito esperado, né, o primeiro neto, demoramos ali 5 anos, né, na tentativa de engravidar, e quando recebemos, né, o diagnóstico, primeiro eu e meu esposo, a gente não falou para a família, não expôs ali no primeiro momento, porque a gente também estava aceitando, e depois, né, eu falo que minha família me ajudou muito, meus pais, eles ajudam nas terapias, né, um dia eu levo, outro dia minha mãe, outro dia meu pai, outro dia meu esposo, então eu consigo ter essa rede de apoio mesmo, eles me ajudam muito, e ora também é a tia, é o padrinho, né, então toda a família envolvida. Eu falo que é a família típica. É, E falando de família, a gente sempre fala de instituto, de trabalho, mas a Andrea vai falar de como começou o início lá com o filho, né? Como que ela recebeu esse laudo? Ó, do início, já com 1 ano de idade, ele já estava suspeitando, né? Que era muito nítido, né? O autismo do Davi, que é nível 2 suporte, agressividade não verbal, né? E não foi fácil. Tive medo, chorei, passei também esse momento de luto que a mãe Larissa falou. Toda mãe passa, porque
Ninguém quer ter um filho, né, com uma deficiência, ainda mais sabendo, a gente não sabe como vai ser o futuro, se vai ter autonomia essa criança, se ela vai ter uma vida, entre aspas, normal, estudar, se formar, casar, ter sua família, que a gente sabe que muitos autistas não conseguem ter, né, essa autonomia, né? Então, vem tudo essas, como que será o futuro? E daí eu peguei o diagnóstico, eu também tive esse medo, mas também soube agora, daqui para frente, o que que eu ia ser feito. Quais terapias, qual médico, escola, né? Daí você tem um caminho a trilhar. É igual eu falo para as mães, quando elas recebem o diagnóstico, vai ter esse momento de tristeza, de luta, aceitação, a família, o marido, muitos maridos não aceitam, acabam abandonando as mães com a criança. Mas você tem agora um caminho para trilhar e a gente está aqui para apoiar elas. Porque quando eu tive esse diagnóstico da Vi, há 13 anos atrás, tinha poucas informações, poucas mães, a gente daí foi se unindo e fomos dando dicas e falando que nenhuma vai ficar sozinha, a gente está aqui para estar apoiando. E ali surgiu o Instituto Terra. Surgiu. Maringá. Maringá, minha inspiração é o Davi, o meu Davi. Quando você percebeu que o Instituto Terra foi realmente imprescindível e as mães começaram a tentar entrar em contato com você para buscar apoio, informação, com certeza a gente se sente pertencente, né? Pertencendo àquele momento da vida de pessoas que estão à procura de uma solução. Fale desse seu sentimento, de pertencer a esse grupo. Sim, eu amo o que eu faço e eu sempre gosto de fazer conscientização, eu acho que é necessário, né? E amo acolher essas mães, passar dicas, porque eu passei muita coisa assim, terrível mesmo, com o autismo. E eu, assim, ajudo elas a continuar caminhando, não desistir do filho, não desistir de estimular essa criança, que tudo passa, né? E o Davi teve vários avanços, né? Tem muitos ainda para ser conquistado. E eu, assim, eu sinto, assim, que eu gosto de, muitas das vezes, eu guardo a minha dor no bolso e vou acolher elas, né? E eu faço, assim, por amor e por obediência ao Senhor, porque o Senhor colocou esse propósito na minha vida, através que colocou Davi na minha vida, né? E eu creio que é para mim ajudar essas famílias, essas mães. Eu fico pensando o seguinte, a questão da rotina, o trabalho do dia a dia. Essa é a pergunta, eu vou fazer a Beatriz, mas poderia fazer até para a Larissa, mas a Beatriz vai responder primeiro. É o seguinte, rotina profissional, questões, resolve aqui, resolve ali e tal. Como conciliar tudo isso? É com você, Super Beatriz. Olha, é muito difícil conciliar, né? Eu falo que nosso dia tem que ter 48 horas, Sim. porque o trabalho, né, a casa, as terapias, além disso, o Miguel faz natação, faz jiu-jitsu, então, assim, são muitas coisas. E a gente também tem que, né, atrás dos especialistas, das guias, a gente não pode esquecer do remédio, da receita, né? Então, assim, é muitas demandas. A gente sabe que a gente tem muitas renúncias também, às vezes no trabalho, às vezes a gente queria produzir mais, mas a gente sabe que o principal para mim é o Miguel, né? O meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar na educação, sempre foi meu sonho, né, desde os 15 anos, e a minha família me apoia muito no meu trabalho, tenho amigas também, né, que me apoiam, me ajudam, minha equipe mesmo, porque elas sabem, né, que eu gosto muito de trabalhar, mas eu também tenho que me dedicar ao Miguel. Então a gente tenta balancear tudo isso. Mas não é só você super aqui, não. Temos mais super aqui, É, né, Super Larissa? Como que administrar tanta coisa? É questão profissional, familiar, é com você. Bom, não é fácil, né? Porque o Joaquim, ele demanda de mim uma atenção muito grande. Porque a maioria do tempo ele está comigo,
ele é uma criança que ele gosta de interagir comigo, então ele não interage tanto com outras pessoas, mas ele interage muito comigo, então ele demanda minha atenção quase que o tempo todo, né? E eu trabalho 8 horas ao dia, saio com carga horária reduzida para poder estar levando ele às terapias. Eu e meu esposo temos um combinado, né, onde eu prefiro que ele dê conta dos afazeres de casa, também do maior ônus ali de estar cuidando dos assuntos financeiros, as coisas. Então, eu me dedico muito mais ao cuidado com o Joaquim, as terapias, tentando entender, né, a orientação parental. E aí eu traduzo para o meu esposo como funciona essa orientação parental, né? Porque muitas vezes ele não entende. Até desconfio um pouco que ele pode também ter seu nível de autismo, mas isso daí é outro assunto. E aí a gente tenta encaixar uma coisa aqui, outra ali. O Joaquim faz as 9 horas de terapia dele. Ele ainda não faz nenhum esporte, mas porque ele tem 2 pés esquerdos, então a gente ainda está procurando algo em que ele se encaixe melhor. Ele talvez tende mais aí para o lado das artes, né, Bia? Ele tem um rabisco muito bom. E assim a gente vai tentando ajustar, mas que é uma correria grande, é bem cansativo. Isso, com certeza. E fechando aqui o trio das superpoderosas, Andréia, explica aí. Então você tem um instituto que você, como presidente, tem que estar à frente. Fala aí como organizar esse tempo, André Menezes. É igual a Bia falou. É Beatriz, né? Bia. A Bia. Tem que ser 48 horas. Ainda mais eu que atendo online a maioria das vezes. As mães, ela pede socorro, pode ser sábado, domingo, feriado, qualquer horário, mas assim, eu deixo meu tempo pela manhã mais para dedicar ao instituto, né? E à tarde é as terapias com o Davi, né? Isso aí eu não abro mão. E tem a ajuda também do meu esposo quando pode, e o meu outro filho, né, mais velho, que também me ajuda muito. Mas assim, até os 8 anos de idade do Davi, eu não conseguia ter vida social. Ele foi 8 anos para conseguir tirar ele de casa e ter vida social, por causa da sensibilidade, né, dos local público. Hoje ele vai em qualquer lugar. E é nesse qualquer lugar que eu jogo uma pergunta agora para qualquer uma das três, né? Se vocês pudessem mudar uma única coisa na sociedade em relação ao autismo, o que seria? Beatriz, é com você. Olha, eu mudaria a visão das pessoas, porque o olhar das pessoas, para mim, é o mais difícil. Porque quando é para olhar para você é diferente. Agora, quando olha para o seu filho, é muito difícil. Porque a gente percebe, mesmo que as pessoas disfarcem, elas têm dúvidas porque elas não têm informação. A gente também não sabe como abordar, explicar, porque também estamos, né, nesse início. E eu acredito que a informação e o olhar das pessoas é o que deveria mudar na sociedade hoje. Agora é com você, Larissa. Eu acho que informação mesmo. Porque quando você tem informação, você consegue ter uma opinião sobre algo. E as pessoas hoje em dia, às vezes, procuram a gente até para perguntar sobre as questões do autismo, porque não tem informação, não sabem onde encontrar informação. Então, sempre que você tem informação, você muda o seu olhar sobre qualquer coisa. Você não vai julgar uma mãe que está tentando conter uma crise no meio de uma multidão, você não vai julgar uma criança que se desregulou dentro de um aeroporto, um shopping, enfim, você vai conseguir olhar e falar, não é só uma birra, não, é realmente uma desregulação emocional e é um problema que a criança vai enfrentar por muito tempo e aquela mãe, ela está fazendo o que ela pode. No Instituto TEA Maringá, as mães chegam até você, Andréia, e qual é a coisa que elas destacam mais preocupante, de uma maneira geral? Sim, falando em sociedade, sempre vai ser esse preconceito, pré-julgamento, que sempre a mãe
é a culpada, a mãe não deu limite, não é crise, agora todo mundo é autismo, né? Essa moda, né? Eu mesmo já ouvi que era falta de vara, o Davi não suportar a fila, né, do mercado, espera. Então, é a falta de inclusão, a falta de espaços adaptados para acolher a criança autista, locais públicos com muito barulho, muito, né, alvoroço, né? Então, falta muito ainda. Por mais que tenha informações, as pessoas também são preconceituosas. Elas podem estar informadas, mas o preconceito também fala mais alto em algumas pessoas. Beatriz, você mexe com criança. Sim. 8 horas por dia, né? Sim. E isso ajudou muito esse entendimento com seu filho, porque você vê outros autistas ali. Escreva para a comunidade que está nos ouvindo agora. Eu falo que eu consegui ver os dois lados. Porque, primeiramente, a gente tem uma visão das famílias, né, das crianças autistas, do lado de fora. Como profissional, nós orientamos as famílias até um ponto. Mas quando nós estamos do outro lado, foi quando realmente eu vi, né? Eu mudei muito humanamente. Eu consegui ver esse outro lado da família, como acolher as famílias também, acolher as crianças, porque nós da educação infantil, né, eu sempre ali trabalhei na educação infantil, sou apaixonada pela educação infantil. A gente sabe que cada criança é de uma forma, tem uma especificidade, mesmo diante do diagnóstico, né, nós pensamos na criança primeiramente, né, aquilo que nós podemos desenvolver nela, aquilo que nós podemos ajudar. Mas quando é o seu filho, você vê os dois lados. E a gente aprende a olhar a família também, não com olhar de julgamento, mas, poxa, eu sei o que ela está passando. Eu sei o que é, e agora? O que nós vamos fazer? Porque a gente tinha a resposta assim, né? Olha, até antes, né? Olha, pode buscar um especialista, né? Ali, olha, pode ir atrás, né? Na questão do SUS, conversar com um pediatra, né? Com muito cuidado. Mas e depois? Eu não sabia o do depois, né? Eu não sabia como orientar depois. Ah, vai ter que ir, né, na fono, como que vai atrás da fono? Onde tem fono? Como que é os planos? A gente não sabe orientar as famílias. E foi assim, mães que me ajudaram primeiramente, como a Larissa, tem a Hendrika também, ela está assistindo, ela é uma mãe assim excepcional, que me ajudou demais. Ela é do instituto. Ela me ajudou demais, assim, né, em relação a plano, ouvidoria, em relação a vídeos, eu falo que ela troca muito, ela me dá muita informação. Então, assim, como é bom a gente ver o outro lado, acolher e poder ajudar depois disso também. Então, tanto as crianças, o olhar das professoras também, que a gente pode orientar, porque a gente também quer que elas olhem os nossos filhos diferente, não só os alunos, né? Agora não é os alunos, são os filhos, né? E para nós, eles são nossos filhos, eles são nossa responsabilidade. E muda muito. Larissa, você está há quanto tempo na rede? Vai fazer 9 anos. Desses 9 anos, tem aumentado o número de autistas? Com certeza. Por quê? Você sabe me explicar? Eu acho que é uma questão de procurar. Antes, a gente não tinha conhecimento do que a criança tinha. Então, levava-se muito tempo para descobrir, tanto que hoje em dia a gente tem um monte de diagnóstico tardio, né? Mas eu acredito que agora as pessoas estão procurando mais tentar resolver os problemas que as crianças venham apresentando desde o começo. A gente tem um olhar maior, agora nossas formações, né, são mais... tem uma... Como que eu vou dizer? Um conhecimento maior sobre essas síndromes, né? Que agora a gente já está tendo um conhecimento maior sobre isso e a gente está conseguindo identificar sinais mais cedo. Então, a gente, dentro da sala de aula, aos poucos a gente vai observando a criança, a gente vai conseguindo entender o que está acontecendo e vai orientando as famílias, né? Como a Bia falou. E eu acho que esse olhar
mais cedo que a gente está tendo é o que está fazendo com que as crianças sejam diagnosticadas mais cedo, que essa quantidade de diagnóstico aumente. É que antes a gente só não sabia, as pessoas só não iam atrás, era confundido com preguiça, era confundido com, ai, essa criança só é mais lerdinha, né? Na minha época, pelo menos, era assim que era dito. A criança é um pouco mais lerdinha só, não acompanha a turma, precisa de um reforço. Mas não, na verdade, às vezes essa criança não estava conseguindo entender aquela linguagem, estava tentando fazer um esforço, um masking ali para poder se enquadrar numa sociedade que não foi feita para ela. A sociedade não foi feita para autista. A sociedade ela foi feita para pessoas que não que andam ali numa linha só. E o autista, ele tem uma linha dele para andar, né? Tanto que é um espectro, é um guarda-chuva. Cada criança é uma receita de bolo diferente e a gente tem que descobrir. A gente tem que descobrir a receita de bolo sozinha. Não tem ninguém Manual. não tem um manual de instrução. Então, acho que hoje em dia é essa questão, e a gente está tendo mais conhecimento, está chegando mais conhecimento, e por isso que está crescendo o diagnóstico. Primeiro, utilidade pública. E agora? O que o Instituto TEA vai alcançar? É com você, André Meirelles. Agora, o Instituto está correndo atrás de um local de atendimento. Eu estive com o prefeito, né? E a gente já está vendo aí uns locais, né? Para fazer os atendimentos presencial, que esse sempre foi o sonho nosso, é atender essas famílias, essas mães, né? Dar o suporte que elas precisam, né? E o Instituto TEA está localizado ou vocês fazem reuniões na onde? A gente faz reuniões locais públicos, às vezes a gente marca em alguma padaria, lanchonete com as mães, fica também na disponibilidade de alguma parceria privada, né, para ceder o espaço, enquanto ainda não conseguimos nosso local de atendimento, né, nossa sede. Mas, assim, pelo andar da carruagem, acho que logo chegará esse dia. Que maravilha, hein? E as mães que estão nos ouvindo agora? De repente elas falam, mas olha, tem um instituto, o Instituto TEA, como funciona? Eu quero saber, eu quero de repente conhecer, participar. O que ela deve fazer? É só me procurar no 99120027. Temos Instagram, TEA Maringá, para a gente acolher essa mãe, para que nenhuma família caminhe sozinha, nenhuma família caminhe sozinha quando recebeu o diagnóstico, né? Está perdida, não sabe por onde começar, ou aquela que já tem o diagnóstico, quer dicas, orientação dos direitos, medicação, todo tipo de orientação, acolhimento. Estamos ali nem que for para ouvir ela chorar, desabafar e para ela não se sentir sozinha. Sabe, Beatriz, eu fico imaginando a necessidade de se conversar. E vocês, mulheres, têm essa arte maravilhosa. Um grupo, ainda mais para defender os direitos dos filhos, não se pensa duas vezes. Mas temos muitas conquistas aí, né? Mas estamos numa cidade de Maringá que tem uma rede que eu acredito que consiga aí acolher, se não todo, uma boa parte das necessidades dos autistas. Como que a rede tem funcionado? Tem funcionado bem? Olha, hoje acredito assim que a falta de funcionário, falta das pessoas também abraçarem, né? Abraçarem essa luta, porque a gente sabe das dificuldades que a educação tem. Nós sabemos que muitas vezes os profissionais, né, não querem, às vezes, se capacitar, ter a formação e às vezes enfrentar esse momento, né, de ajudar essas crianças. Então nós temos sim a falta de funcionários. Acredito que Maringá deveria ter muito mais. É uma cidade que, né, tem muito suporte, um diferencial de outros municípios. Nós temos muitas famílias que vêm do Nordeste, do Norte, porque, né, ouviu-se que Maringá tem esse atendimento muito importante, mas a gente sabe que não é ainda, né, o necessário para que todas as famílias tenham, né, principalmente pelo SUS, as famílias de vulnerável,
que bom que o Instituto, né, ajuda as mães, porque nós precisamos sim desse acolhimento, precisamos sim nos abraçar, porque tem muitas coisas boas no município que muitas vezes não chegam a quem deveria chegar, né? E acredito que quanto mais informação, quanto mais pessoas conhecerem a inclusão, conhecerem a necessidade, quererem estar em formação, quererem ajudar essas crianças, né, jovens e adultos, acredito que nós vamos ter uma sociedade e um município muito melhor. Larissa, nós temos aqui uma pessoa do Instituto Terra, né, que atende mães, conciliando, conversando. Você conhecia o Instituto? Vou confessar que eu conhecia de nome, né? Mas eu não cheguei a procurar, né, o Instituto. E na época que eu descobri o diagnóstico do Joaquim, foi uma época assim, bem conturbada para nós, então eu tive que me virar meio que sozinha, né? Mas eu faço essa pergunta, eu faço essa indagação, porque como é Instituto e você é uma mãe típica, que pergunta você gostaria de fazer para que as pessoas entendessem um pouquinho mais do Instituto? Agora você vai ser a repórter por uma pergunta. Vai lá. Não consigo pensar em algo muito específico, mas acredito que eu perguntaria os caminhos, por exemplo, se eu fosse uma mãe recém-diagnosticada como atípica, eu iria procurar o Instituto numa esperança de saber qual caminho seguir a partir dali, porque naquele momento a gente está muito perdido. E o Instituto, eu acho que tem como finalidade dar esse caminho, né? Você já disse que é uma forma de auxílio, né, às mães, e eu acredito que eu faria essa pergunta. Qual caminho seguir a partir do momento que eu recebi o diagnóstico? E agora? E agora, André? E agora? Olha onde você me colocou. É assim, desse jeito. Ah, Com vocês, André Meirelles, presidente do Instituto Terra Maringá. o caminho que eu sempre falo, elas não desiste do seu filho. Ele não é um autismo, ele é seu filho, ele é o amor da sua vida, né? Porque ele tem autismo, ele deixa de ser seu filho. E vamos seguir em frente, vamos fazer estimulação nessa criança, vamos ter fé. Eu mesmo, eu vivo cada dia uma vitória. Eu falo para elas, hoje aconteceu isso, mas amanhã é um novo dia. Então, hoje por hoje foi isso, né? Quando elas começam vir falar que teve isso, muito problema e tal, tal, falar, ó, cada dia uma vitória, amanhã é um novo dia, tudo passa, Deus está na frente, né? E sempre fortalecendo, dando uma palavra de vitória para elas, que eu passei, elas também vão passar e vai ficar tudo bem. Vamos esperar um novo dia amanhã e vamos correr estimular essas crianças, porque quando eu recebi o diagnóstico do Davi, eu fui à luta, sabe? Eu passei o luto com a luta junto. Foi um reboliço só, porque se eu ficasse chorando em casa, esperando cair do céu as coisas, eu não conseguiria ter feito a estimulação precoce. Então eu lutava, eu chorava, foi tudo assim, acho que elas também. Sim. Porque a gente tem que agir, entendeu? Porque um dia a menos de estimulação, é um dia a menos que essa criança está evoluindo, que ela possa evoluir, né? Então a gente não pode perder tempo, entendeu? Fique à vontade, vocês podem perguntar alguma coisa. Você agora é a repórter por uma pergunta. Para mim? Do Instituto Terra. Eu queria perguntar para você, né, como que foi esse começo? O começo eu não imaginava que assim ia ser nessa proporção, né? Confesso que eu abri o Instagram, Teia Maringá, para postar foto das nossas crianças e fotos de eventos, né, sobre autismo em Maringá. Mas aqui para vocês duas que não conheciam o trabalho do Instituto, tudo que tem de autismo na cidade, leis, onde você vai no mercado tem aquele símbolozinho, estacionamento, foi tudo pelo Instituto. Mães lá atrás, umas continuam, outras mães já passaram, foi tudo trabalho de mãe, cobrando poder público,
Centro do Autista também, foi poder, mães cobrando poder público. Então, tudo eu participei lá desde o início, em 2015. E eu, assim, hoje eu olho assim para trás, assim, eu sinto assim, grata por ter mães chegando e já ter pego essas leis, porque foi muito difícil no início. Caminhada do autismo também foi nós, mães, lá em 2015 que pedimos. E hoje vocês, essas mães de agora, né, que estão chegando as novatas, podem desfrutar. Ainda falta muita, muita, né? Lei para ser cumprida, inclusão, capacitação dos professores, em especial, muita reclamação de mãe, professor não ter a capacitação de conter uma crise da criança autista na escola. Daí a primeira coisa, liga para a mãe buscar e a mãe está trabalhando. Tem ainda muito problema. Mas, assim, um pouquinho aí nós deixamos desses 11 anos trabalhando com as famílias e com as mães. Eu fico admirado com vocês, a luta que vocês desenvolvem no cuidado, no carinho com seus filhos. Mas, Beatriz, você vê várias mães ali, e muitas vezes mães que não aceitam que o filho é autista. E aí, o que fazer? É com você, Beatriz. Olha, eu falo assim, nós professores, nós não, né, nós temos sempre essa frase e a gente reafirma, nós não somos médicos para diagnosticar, né? Nós não vamos diagnosticar crianças, porque também é um risco muito grande. Antes de você terminar, em momento algum aqui, estou falando como médico, aquela intuição de falar assim, Isso, ó, será que seu filho não é autista? Será que não seria interessante ver o laudo? Que vocês têm experiência. isso. Continue, Beatriz. O que é importante, assim, né? Nós conversamos muito com as famílias em relação a atrasos, porque a gente sabe do desenvolvimento, né? Nós sabemos como as crianças se desenvolvem, tipicamente, vamos colocar. E quando há atraso, quando há uma dificuldade, aquela criança, né, a gente está vendo que mesmo com o estímulo que nós somos formados para ali, né, estamos fazendo os estímulos, estamos conversando com a família, e mesmo assim, a criança não está se desenvolvendo. Então, nós alertamos as famílias. Olha, observamos isso, né, as professoras vão pontuar isso, colocamos para famílias, né, como eu falo, com todo o cuidado, né, para conversar com um pediatra, se a família, se for possível, né, buscar um especialista, para uma avaliação, porque eu acredito que, né, que todas as crianças que apresentam um atraso ou uma dificuldade precisa passar por uma avaliação. Então, nós orientamos nesse sentido. Mas, lógico, com muito cuidado, porque, como eu falei, né, nós somos profissionais, nós estudamos, mas tem outros especialistas além de nós. Então, nós precisamos de todos, né, nesse conjunto, a família, a escola, a saúde, para ajudar essa criança. E eu ouvi essa frase ali na primeira consulta do Miguel, que diagnóstico não é destino, né? Não para ali no diagnóstico. Aquilo que a criança, né, é TEA, né, é DI, mas o que nós vamos fazer a partir desse diagnóstico? Quanto professores, quanto família, quanto especialistas, terapeutas. Eu vou trabalhar na dificuldade que a criança tem hoje, não só naquilo diagnóstico que ela tem ou que ela vai ser um dia. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, quanto família, quanto, né, profissionais da educação, e ter esse acolhimento, porque muitas vezes a família, ela não, dependendo da forma, ela pode entrar com receio e não ir atrás, né? E se negar, e às vezes vai ser uma luta muito maior porque foi a forma, né? Então, nós trabalhamos muito em relação a isso, de conversar de como pontuar isso para a família. Porque tem famílias que são mais abertas, tem famílias que são mais difíceis. Assim como tem profissionais que olha já a criança e às vezes já diagnostica a criança ali. Opa, calma aí, não é assim. É necessário e preciso que tenha um profissional que faça isso. A palavra profissional. Mas quando temos uma pessoa com uma experiência de 9 anos, né, não custa ouvir, pelo menos para tirar essa dúvida. Mas tem pessoas que têm medo.
Aí eu prefiro não falar, porque vai que isso não pode. Fala aí para a comunidade, Larissa. Isso não pode. Fala. Eu, enquanto pessoa dentro da escola, você diz? Dentro da escola, com certeza, aquelas mães que chegam orientada, não é para fazer, mas muitas vezes se nota que tem pessoas que não querem por medo de ter uma resposta que não querem ouvir. É melhor você ter uma resposta do que não ter resposta alguma. Mas aqui a pedagoga vai me informar. Bom, a minha vontade de fazer pedagogia foi justamente isso, né? Porque quando eu entrei na prefeitura, eu estava grávida. Então, eu não sabia nem o que era ser mãe. Mas aí eu entrei na prefeitura, comecei a ver o outro lado da moeda. E aí, estando ali, eu tive interesse em fazer pedagogia, porque justamente eu ainda falava, as pessoas mais próximas de mim, eu sempre falava assim, eu quero fazer pedagogia para eu poder falar com um diploma na mão, para ninguém falar assim, você não sabe do que você está falando, né? Porque você via as coisas e você falava, olha, a solução é muito simples com tal criança, dessa forma. Existem metodologias que a gente chama de metodologia, mas em casa é só uma forma de lidar. Você não precisa tomar um outro caminho, ou às vezes as pessoas tratavam aquilo de forma errada, né? E aí você vai falar, a pessoa fala assim, mas você não sabe do que você está falando, você nem estudou sobre isso. Eu falei, então, peraí, eu vou estudar. Aí eu estudei, porque eu falei, um dia eu vou poder falar sobre isso e com o diploma na mão, ninguém vai poder falar que eu não posso. Então, você chegar na família e falar sobre isso, justamente a gente que está dentro da sala de aula, a gente vê os sinais e passa para supervisão e fala assim, olha, a gente vê sinais, mas a gente agora precisa analisar melhor, observar melhor, né, para poder conversar. Mas a gente tem muita experiência também, então você às vezes bate o olho na criança e você fala, opa, essa criança eu já vou observar mais. Às vezes lá com 10, 15 dias de aula, criança nunca vi na vida, mas essa criança eu vou observar mais. Eu vi um sinal nela. Às vezes não, mas às vezes, né, a gente observa outras coisas. Então a experiência conta muito, conta muito. Mas a formação, ela é extremamente necessária, e uma formação de qualidade. Aproveitando aqui o gancho e continuando com você, Larissa, a criança está ali, né? Você meio. Mas tem crianças também que não têm autismo. Como que está a inclusão? Porque tem que ser. Como que essa adaptação está difícil, né? De uma maneira geral, como você tem visto? Olha, a inclusão por parte das crianças, ela é muito mais bem feita do que por parte dos adultos. As crianças, elas não importam para elas se o amigo tem ou não autismo. Eles acolhem, pelo menos a minha experiência, o que eu vejo até com o meu filho, eles acolhem muito mais, eles cuidam, eles demonstram uma atenção maior. Quando eles já têm uma idade maior, assim, para poder estar entendendo o que é, a gente tem a época de estar trabalhando, né, as inclusões e tal. Cada época do ano tem ali algo a ser trabalhado, e eles entendem, eles observam os colegas, os seus pares, né? Fazem o reconhecimento disso, às vezes até comentam. Então, as crianças acabam tendo uma aceitação maior dessa inclusão. Eles incluem porque é algo para eles natural, eles não têm nenhum preconceito, eles não têm uma maldade. Mas, assim, a gente percebe que a inclusão, ela é dificultada um pouco por conta de políticas públicas que precisam ainda ser refinadas, né? Mas também por conta das pessoas que deveriam fazer essa inclusão de forma correta e não fazem. Então, a formação continuada de qualidade, repito, porque não é só uma formação continuada, uma formação continuada de qualidade, pessoas que realmente entendem o que significa a palavra inclusão. A palavra inclusão não é só você colocar uma criança dentro de uma sala de aula, não. A inclusão, ela envolve um professor capacitado, recursos que estejam ali à disposição
tanto dele quanto da sociedade, a inclusão na sociedade também, recursos em todos os locais que sejam públicos, de acesso público, informação e também um pouco de aceitação, empatia das pessoas. Isso é inclusão. E aproveitando esse momento, você falou da sua supervisora ali, vou conversar com ela. Só que a pergunta vai ser diferente. Supervisora, a inclusão, ela explicou bem, uma pedagoga aqui ficou certinho. Agora é com você. Quando a inclusão é autista com os autistas, eles conseguem se adaptar? A questão, eles conseguem entender? E qual o papel da direção para que... Da profissional de apoio. E também tem outras crianças que mesmo, dependendo, né, precisam também. Então, às vezes, na sala tem 3 crianças com níveis de suportes diferentes. E aquela professora, ela tem, né, o PEI dela para cada criança é diferente, né, o olhar daquela criança. E entre eles... Aí que tá a pergunta, né? hein? Entre eles tem ali uma disputa, né? Porque eles querem a professora ter atenção daquela profissional para eles. Às vezes aquela professora, ela fica ali, né? Pede suporte para a gente também. Olha, me ajuda aqui, né? Então, a gente fala assim que... Mas são crianças, eu falo que são crianças maravilhosas, né? Eles são maravilhosos de todos os jeitos, né? De todos os suportes. Então, assim, a gente ter esse olhar mesmo e entre as outras crianças, né? Como a Larissa falou, eles precisam de todos, né? Se adaptarem. Então, assim, tem criança, a minha criança, às vezes eu escuto ali, às vezes ele não quer entrar no parque. Ele não quer entrar no parque, não quer brincar. Aí você fala, ué, mas por quê? Por causa do amigo. Eu falei, mas, né? Como que a gente vai fazer? E a professora, ela consegue fazer essas mediações, né? E atender todos eles com cada especificidade e falar, olha, né, hoje tudo bem, amanhã não, amanhã a gente tenta de outra forma, e chama o amigo e vai junto, tudo mais. A vantagem é que sempre tem um amanhã. Tem um amanhã. O amanhã ajuda de forma significativa. Andréia, e as mães? Como que elas se incluem, elas mesmas, esse relacionamento? Olha, o meu filho é nível 1, 2, tal. Como que está esse relacionamento? Mais mães estão chegando e compreendendo a necessidade de buscar informações e trocar essas informações? Sim, todo dia a gente está recebendo mãe nova, né? E a gente interage bastante, pegar as dicas. Uma sempre tem aquela que sabe mais, né? No grupo, daí a gente já vai dando umas tarefas para umas ajudar também no estudo, né? E também, depois que eu respondi essa pergunta a você, eu queria dar parabéns às 2 mães, né? Pedagoga, porque a criança é lá na escola, no início lá, as professoras que começam a observar, a maioria das vezes, que a criança tem algo diferente, né? Não, a gente não pode comparar, mas comparando, elas vão ver que aquela criança está saindo da rota ali. Então, é o olhar delas lá, no início lá, que vai para a escolinha, para a creche, né, CMEI, que elas estão atentas. E muitas das famílias chegam até nós e falam, né, mas a professora falou isso, assim, será? Será que é? E daí já querem que eu diagnostico, eu já dou o laudo e o Instituto não faz isso. O Instituto não tem médicos para diagnosticar da laudo, nem medicação. A gente também sempre orienta a procurar neuropediatra. Beleza, agora nós vamos entrar agora quase no término do programa, mas eu vou pedir para que a Larissa, estou formulando algumas perguntas, primeiro vai ser para a Larissa, que está aqui ao meu lado, ela olhando ali, ela vai passar a mensagem para todas as mães, para todas as pessoas do CEMEI, todas as pessoas que estão ouvindo, qual é o CEMEI? CEMEI Meu Família. Mas para todos os CEMEIs de Maringá, agora, a Larissa vai passar a mensagem dela. Vai lá. A minha mensagem é que a gente tenha um olhar melhor para as crianças, né? Não só pensando e julgando com base na nossa vivência, no ciclo que a gente vem trazendo, né? Das pessoas que nos criaram. E eu queria também deixar claro
que o autismo, ele não é um papel, né? O diagnóstico de autismo não é um papel em que você vai falar, bom, a partir de agora eu vou deixar o meu filho fazer o que ele quer, não vou ficar insistindo muito nessa criança. Pelo contrário, o autismo, ele necessita de estímulo constante, de um limite muito bem explorado, porque se uma criança que não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de deficiência, ela precisa de limites, né? Toda pessoa, toda criança precisa de limite para entender as regras. O autista, ele precisa desses limites muito mais bem definidos, né? No meu caso, por exemplo, meu filho, ele precisa de uma previsibilidade muito grande, ele precisa entender como vai funcionar a rotina dele, para que ele não se desestabilize e também para que ele siga ali tudo que a gente precisa que ele faça naquele dia. E quando isso acontece, o dia ocorre normalmente como se nada tivesse ali acontecendo. Mas o importante é dar limite para as crianças, é estar atentos aos sinais, não ter medo, porque ter medo de diagnóstico, você está basicamente negligenciando, né, essa criança de ter uma intervenção precoce. E a intervenção precoce, ela pode resultar num resultado muito grande lá na frente, né? No nosso caso, a gente luta muito pela independência do Joaquim, porque eu não sei até quando eu vou estar aqui, não, né? Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui. E o mundo não é obrigado a se adaptar a ele. Então, ele precisa se adaptar ao mundo. E ele vai ter que dar conta dos próprios problemas, sem depender de ninguém, né? Ele vai ser um homem, eu quero que ele seja um pai de família, ele tem essa possibilidade, e eu quero que ele seja um homem digno. Então, a gente cria ele para isso e dar limites, estar atento, corrigir e também estimular, né? Fazer vibrar com cada vitória, estar mesmo junto com essa criança o tempo todo, dar todo o suporte que ele precisa é a coisa mais importante. Então, não tenham medo. Larissa, para todas as mães, ela falou para as mães do CEMEI. Agora, para todas as mães de Maringá, é com você, Larissa, a mensagem. Bom, eu queria falar que você foi escolhida por Deus para você ser mãe do seu filho. E ele foi escolhido, né, para ser o seu filho. E você não está sozinha. Deus dá toda a capacidade para nós, mesmo nos dias muito difíceis. Ele está conosco. E não tenham medo de pedir ajuda. Nós não damos contas de nada sozinha. Nós precisamos de ajuda uma das outras, da nossa família, da escola, né, das profissionais. Pegam essas pessoas para ser mesmo, né, a sua ajuda. E seja o suporte que o seu filho precisa, seja tudo que, né, o universo dele, porque ele vai estar na sociedade. Nós não somos eternos, né, mas nós estamos aqui por eles e fazemos o melhor. Muitas vezes a gente vai precisar, sim, de renunciar o nosso eu, mas é por um tempo, né? É por um tempo. Então, sinta-se sempre acolhida, sinta-se sempre forte. Aquilo que você não deu conta hoje, você vai dar conta amanhã. Aquilo que seu filho não conseguiu hoje, ele vai conseguir amanhã. Antes eu tinha muito medo do Miguel, né? Minha irmã falava assim, meu sobrinho tem 7 meses de diferença. Ela falou assim pra mim, hoje o Joaquim quis tomar banho na banheira dele. E eu falava, nossa, será que o Miguel quer tomar banho na banheira dele? Ele não falava. Então eu não sabia o que meu filho queria. E hoje ele fala muito, né? Hoje ele fala, oi moço, o que você tá fazendo? Né? Para as pessoas da rua, ele interage com as crianças, ele se comunica da forma dele, né? Com o atraso e tudo mais, as trocas. Mas hoje ele se comunica, hoje ele interage. E muitas vezes a gente fala, quando que ia chegar essa fala, né? Quando que ele ia interagir? E chega, né? Então, assim, cada conquista a gente tem que agradecer e a gente tem que ir atrás das outras conquistas e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo.
Vamos ao Instituto Terra. A mensagem, André Menezes, é para todas as mães do Instituto Terra. Exclusivo para você agora. Não se sintam sozinhas. Estamos aqui para acolher, ouvi-las, orientá-las e brevemente um local só nosso. E eu vim trazer também um presente para você. Opa, vou pedir para que o pessoal abra o presente. Quem não gosta de um mimo, que maravilha. Ó, pessoal, não precisa trazer presente, não. A gente agradece, viu? A equipe vai ficar sem, tá só eu. Ó, pessoal, legal. Meu presentinho aqui, que bacana. Obrigado, viu? Muito agradecido. E um abraço a todos lá do Instituto Terra. Eu que Um agradeço. beijo no coração de cada um de vocês, cada uma de vocês, viu? Muito obrigado. Olha só, vou deixar Agradeço aqui. sempre a oportunidade de você dar esse espaço, né, para falar sobre o autismo. Isso aí é muito importante para as famílias, que a gente não ficar no esquecimento. Então vamos aqui, a última pergunta, ou a penúltima, com você mesmo, Andréia. Nesse exato momento, hipoteticamente, olhando para a câmera, você vai falar algo para o Davi. Você, nesse momento, a fala é sua. Vai. Davi, mamãe te ama muito, muito. Eu vivo por você, vivo pelo Samuel. Samuel já está rapaz, mas você, a mãe, precisa de ter mais cuidados com você e você sabe. Mamãe te ama. Oh, que maravilha. Larissa, é Arthur, né? Joaquim. Joaquim. Então, vamos lá. Larissa, olhando ali, né? A sua mensagem, ele em algum momento vai ouvir. Agora. Ai, meu Deus. Tô chorando desde antes. Joaquim, filho, você sabe que a mãe muitas vezes é falha, né? Mas tudo que eu fiz e faço, vou fazer todo o tempo é pensando que você vai ter um futuro, que você vai ser um homem digno, honesto, e você vai um dia dar muito orgulho não só para mim, mas para toda a nossa família, que nos acolhe, né, o tempo todo. E eu espero de verdade que você conquiste todos os seus sonhos e que você me perdoe por qualquer coisa que eu faça que não te agrade, mas tudo que eu tento fazer, acerto ou erro, é tentando o teu futuro, filho. Que você tenha um futuro brilhante pela frente. É tudo que eu rezo a Deus para que você tenha. Agora, Beatriz, a mensagem sua para o Miguel. Agora. Filho, você sabe que você é muito amado, mas eu quero que você tenha certeza todos os dias que eu te amo e que eu luto por você, eu acordo por você e eu faço tudo por você. Você é a razão, né, que eu precisava da minha vida e eu te esperei e você veio perfeito, você é maravilhoso, do seu jeito, tudo em você é perfeito. Eu amo muito você e sempre vou estar aqui, sempre. Oxe, eu tô chorando aqui. Beatriz, a última pergunta. O que é ser mãe atípica? Olha, eu falo que ser mãe, né, antes de você saber o diagnóstico, já é um desafio muito grande. A gente se transforma, a gente às vezes luta querendo entender por que que a gente não é aquela, mas a gente passou por uma transformação tão grande que não tem como ser a que éramos antes. E depois que você entende que você é mãe atípica, você aceita, né, os desafios, você vai entendendo que você precisa ser uma pessoa mais forte. Você precisa ter mais força do que antes, quando você descobriu que você ia ser mãe, né? Você é uma outra mãe, uma mãe que precisa ter muita, mas muita força. E Deus dá essa força. André Menezes, o que é ser mãe atípica? Ser mãe atípica, para mim, é dar valor nas pequenas coisas, sabe? Um simples gesto que a criança aprendeu a fazer, um tchau, é valorizar mais a vida
estar mais perto de Deus, na dependência de Deus, porque a maioria das mães aquelas que a gente sabe que depende de Deus, elas estão caminhando mais tranquila, tem as lutas, né? Passamos, todos passam, mas aquela que não tem nenhuma esperança em Deus, ela sofre mais. Então, assim, eu aprendi a depender mais de Deus e viver um dia de cada vez e trabalhar a ansiedade, que a ansiedade é grande. Então, quando você tem uma criança autista, eu estou aprendendo a não ficar ansiosa, como será o futuro, entendeu? Olha, Larissa, o que é ser mãe atípica? Desafio, a gente enfrenta um desafio por dia, né? E eu acho que ser mãe atípica é ser uma mãe que todo mundo admira, mas ninguém quer ser, Verdade. né? É um constante aprendizado também, de você, cada dia você descobrir um ingrediente diferente do seu bolo, e você incrementa, você melhora, você se descobre também, você se descobre várias profissões numa só. E assim, quando se é mãe de verdade, mãe com amor, acho que atípica ou não atípica, eu acho que é o mesmo desafio, mas o nosso tem um agravante da gente ter que todo dia descobrir uma metodologia diferente para lidar, né? Graças a Deus a gente tem bons profissionais, terapeutas que encaminham a gente também, mas eu acho que a maior palavra seria desafio. É todos os dias um desafio diferente. É isso aí, pessoal. 50 minutos conversando com 3 mães maravilhosas. E trouxeram informações preciosas. Larissa, o microfone é seu. Fala o que você quiser. Ah, como eu disse antes, né? Eu sempre falo para as pessoas, até quando a Bia também estava com essa questão de diagnosticar, não tenham medo, porque medo é você ficar no escuro, sem saber o que fazer. Ao primeiro momento que você vê que o seu filho tem uma discrepância, foi alertado sobre algo. O não você já tem, o sim você já tem, questão dele, sim, ele não tem nada, né? Só uma questão normal, mas procure, vai atrás de um profissional, né? Vai atrás de uma fono, vai atrás de um neuro. Na dúvida, vai, porque na melhor das hipóteses não vai ter nada, e na pior das hipóteses você vai ter um caminho para seguir, porque fugir disso você não pode. Então vai atrás, não deixa de ir, não não deixa seu filho ficar naquela situação de não evoluir, porque quanto mais cedo a intervenção é muito melhor. E com certeza o desenvolvimento da criança vai ser muito maior. André Meirelles, o microfone é seu. Eu faço as palavras da Larissa. A diagnóstico precoce, estimulação precoce, ocorreu isso comigo e não pode perder tempo. Quando se fala em autismo, a gente sabe que as políticas públicas não estão aí, que deveriam, né, estar melhores, mas se a mãe puder, ela correr atrás, porque a gente não pode esperar quando se trata de autismo. Beatriz, o microfone é seu. Eu queria parabenizar, né, esse momento. Acredito que é muito importante para todas nós mães atípicas, né, para a sociedade também ouvir de mães atípicas, né, as experiências que cada dia, né, como a Larissa falou, é um desafio, não é fácil, mas esse momento de diálogo, né, de trocas é muito importante. Então, como eu disse, né, acolham aquela mãe que está quietinha na recepção da clínica, né? Às vezes eu sou muito fechada e, né, e às vezes a gente observa e às vezes a gente quer conversar, mas a gente também tem o outro lado, né? A gente escuta as mães às vezes falando das professoras e às vezes né, na sala ou ali na sala dos professores a gente escuta, né, as professoras, os profissionais às vezes falando das famílias também.
E às vezes a gente não tem as trocas, né? Acredito que ter essas trocas, as informações dos dois lados, é muito importante, porque a gente, né, não vai acabar, mas a gente vai diminuir os preconceitos, a gente vai diminuir a interpretação, né, desses lados. Ora, ou a família não faz, ou a escola que não está fazendo, mas às vezes não é esse ponto, é assim, o que que a criança precisa, né? O que que nós podemos juntos ajudar essa criança, esse adolescente, esse adulto que está na sociedade. Então, como eu falei, o diálogo é muito importante, a informação é muito importante e o respeito, né, a essas crianças, a esses adolescentes, adultos, é o mais ainda, porque eles estão na sociedade, às vezes não tem o diagnóstico no papel, mas a gente percebe que ele tem uma dificuldade, ele às vezes não interage, ou às vezes ele não se comunica, ou às vezes ele não é percebido pelos outros, mas ele está ali e ele precisa, né, de todos juntos. Porque a técnica abra. Gente, olhando lá, nós estamos rindo demais, hein? Nossa Senhora. Que bacana conversar com essas três mulheres, mães atípicas, que trouxeram durante 50 minutos informações preciosíssimas. Ei, que maravilha! Falaram dos seus filhos, dos desafios e como que a cada dia vão sendo vencidos, porque um novo dia é a possibilidade de uma nova vitória. Amém. A Larissa falou muito bem, tem uma dicção maravilhosa, uma pedagoga aqui que tira o chapéu. Não muito distante, tá ali, olha, a Beatriz também, com uma dicção, informação preciosa, muito obrigado pelo carinho. E a Andréa Meirelles, falando do Instituto, né, TEA Maringá, eu ganhei o meu presente aqui, ó, obrigado ao Instituto TEA. Meu amigo e minha amiga, durante 50 minutos falamos o que é importante sobre as crianças, né, e os jovens, né, autistas, mas na visão das mães, essas mães maravilhosas. Conversando com essas três mães, eu estou conversando com todas as mães de Maringá e do Paraná, que merecem o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso sentimento de mostrar o que realmente é importante. E uma delas falou que é pelos filhos. Aí vale a pena. Quando é pelos filhos, vale a pena. A vocês, que Deus abençoe com todo carinho. Beatriz, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. André Meirelles, obrigado. Larissa, obrigado. Que Deus abençoe vocês e que cuide muito bem dos filhos de vocês e de todas as mães aqui do nosso Paraná. Obrigado, eu sou Edilson Corrêa. A minha pretensão não é falar sobre o autismo tudo, seria muita prepotência, mas poder contribuir um pouquinho que seja para que você entenda essa importância na visão das mães. Obrigado, meninas, e que Deus nos abençoe.